um dos administradores da Associação Paulista Leste, pastor Luiz Piazzi. Tudo bem, pastor Luiz? Tudo ótimo, Mari. Boa noite para você, boa noite para sua família, pastor Álvaro, para todos os amigos aí da igreja mais formosa do Brasil. Eu gostei dessa, viu? São todos lindos, né? Os formosinhos. Muito bom. E nós estamos aqui hoje com 24 dispositivos conectados, Desidério, Laércio, Cione, a Shirley, a família, a Adriana, a Ayla, a família do Felipe, a Alice, a Andréia, a Bruna, a Cleusa, a Andréia Marques, a Alice, muita gente aqui conectada, pastor, para assistir a esse culto. Eunice, Gisele, Marisa, Marlene, Mari e Toninho, todos estão aqui para assistir conosco. Pastor, seja muito bem-vindo à nossa igreja, seja muito bem-vindo às nossas casas, que o Senhor possa lhe abençoar agora na explanação da mensagem, pastor. Obrigado, Mari, muito obrigado. Eu, mais uma vez, cumprimento a sua família, o pastor Álvaro. Agradeço muito o convite que me foi feito. E, gente, só para eu poder contar uma história engraçadíssima para vocês, esse convite me foi estendido há muito mais tempo atrás, tá certo? Há pelo menos 4 semanas atrás, o Toninho já tinha me chamado para poder estar pregando na igreja de vocês. E eu dei o ok para o Toninho fez cartaz, e estava tudo certo, tudo anunciado, o culto começou, pastor Álvaro me ligou e falou assim, pastor Luiz, cadê você? E eu não tinha entrado na live ainda, por quê? Eu estava dentro de um outro culto, no distrito do Jardim Rincão. Eu fiz uma confusão na minha agenda, não anotei o que o Toninho havia falado comigo, e então eu estava numa live lá no distrito do pastor Selmo, e eu lá no distrito de Jardim Rincão, imagine. E aí o pastor Álvaro me ligou, eu falei, pastor, me perdoa. Estava tudo certo, eu combinei, mas eu falhei, combinei 2 igrejas, e aí, assim, a gente ainda não alcançou a possibilidade de ser onipresente, né? Senão seria uma maravilha. Então, o pastor Álvaro, gentilmente, ele cobriu a minha falta, então eu agradeço muito a gentileza do pastor, que foi extremamente paciente comigo, e também aos amigos aí, que naquele dia tinha um anúncio da minha presença, mas infelizmente eu acabei me confundindo, viu? Então façam assim, exerçam o perdão com a minha pessoa, que já é um grande passo com Cristo. E aí a gente hoje veio aqui, mas eu com muita alegria falei para o Toninho, Toninho, tudo certo, pastor? Eu falei, tudo certo, e sem outra live agendada. E ficou tudo ok, graças a Deus, estou muito feliz. A Igreja da Vila Formosa ela é querida no meu coração, e eu estou muito satisfeito de poder estar com vocês hoje, para a gente poder estudar a palavra de Deus. Eu, quando coloquei esse tema, o poder de uma decisão, Mari, só me dá um positivo, eu posso compartilhar tela se eu precisar? Posso? Obrigado. Então, eu dei esse título à nossa mensagem, para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a grandeza que existe quando nós tomamos decisões. Amigos, nós vamos falar sobre isso hoje, conversando inicialmente a respeito de um texto que está no livro de Efésios, capítulo 2. Depois nós vamos navegar um pouquinho sobre uma história particular que eu quero contar para vocês. E depois disso nós vamos retomar uma história bíblica que está lá no livro de Josué, capítulo 2, e vamos então finalizar falando do milagre e do poder que existe em uma decisão. Todos nós sabemos que decisões são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, coisas que fazem parte da nossa vida. Eu queria até dizer para vocês, eu sei muito bem que tomar decisões pode parecer muito fácil, dependendo do que nós estamos decidindo, mas decisões também são cruciais, são muito difíceis. Existem decisões que vão nos acompanhar por toda a vida, como, por exemplo, com quem nós nos relacionamos. Com quem eu me casei é por toda a vida. A religião que eu decido seguir por toda a vida. A minha profissão por toda a vida. E eu sei que naquelas fases em que nós estamos ali envolvidos nas decisões,
Isso não é uma coisa simples, isso realmente é algo imenso, e a gente precisa muito da sabedoria de Deus para tomar boas decisões. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que precisa tomar decisões em sua vida. Então, eu te digo, tome decisões, mas nunca sem Deus, ou para ficar ao lado de Deus. Sempre ao lado de Deus. E sempre com Deus, abençoando as suas decisões. Muito bem, a nossa reflexão, então, ela caminha dentro desse mundo de se tomar decisões, dentro dessa amplidão que existe neste assunto de se tomar decisão. A melhor coisa na vida é sermos pessoas decididas, mas decisões que sejam governadas pela sabedoria de Deus. O próprio Tiago, né, que escreveu o livro de Tiago, diz assim: se alguém sente que há falta de sabedoria, peça a Deus que dá com abundância. E assim nós vamos poder tomar decisões, estaremos aptos a fazer boas escolhas. E eu quero, então, dedicar essa proposta a vocês. Amigos, para começar a falar sobre isso, então, eu quero mostrar para vocês aqui que nós falaremos sobre este assunto e que eu preparei aqui uma tela para que nós pudéssemos, claro, estar aí comentando sobre o poder de uma decisão. Aqui na tela de vocês segue, então, aí um pequeno cartaz, que é o cartaz do nosso tema, tá bom? E Efésios, capítulo 2, verso 19 e verso 22, esse é o texto de início daquilo que a gente quer conversar. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia em mãos aí. Eu até peço que você que a tenha, porque a leitura bíblica ela é milagrosa. Então, pegue sua Bíblia e vamos ler juntos Efésios, capítulo 2, verso 19 e 20. Lá na Bíblia diz assim, eu estou com a minha versão mais tradicional, ela diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Verso 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amigos, esse texto bíblico, ele foi escrito por Paulo, e ele tinha pelo menos 2 grupos de interesse. Paulo, quando escreveu essa mensagem, ele escreve para o povo de Éfeso, e esse povo que vai ouvir a mensagem de Paulo, vai ler as cartas de Paulo, eles se dividem pelo menos em 2 tipos. Esse povo se divide em 2 grupos. O primeiro grupo era o grupo daqueles que são chamados judeus. Os judeus, que agora já tinham o coração aberto para serem cristãos, para ouvirem a mensagem de Cristo Jesus, esses judeus, eles eram indivíduos nascidos na palavra, criados na palavra, indo à sinagoga, eles já oravam, eram indivíduos maduros na fé, eles tinham uma linhagem, eles tinham uma tradição, eles eram orientados dentro de todo aquele costume religioso que era muito forte. E acontece que esses indivíduos, eles são o primeiro grupo a quem Paulo direciona a sua mensagem. O segundo grupo é o grupo dos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Todo indivíduo que não era judeu era considerado um gentio. Alguém que, obviamente, não cresceu dentro desta cultura monoteísta. Eles muitas vezes tinham costumes politeístas, adoravam muitos deuses. Eram indivíduos que tinham costumes, muitas vezes promíscuos. Eram indivíduos mundanos, indivíduos contaminados, embora alguns até pudessem ter bom coração, serem solidários, serem indivíduos de bom comportamento, mas eles tinham costumes religiosos totalmente diferentes daqueles que os judeus praticavam. Então, essa é a ideia. Quando Paulo, então, envia essa mensagem, veja bem, Paulo colocou algumas coisas aqui que são muito importantes. Ele diz assim, que todos, judeus e gentios, eles agora se encontram como sendo uma só comunidade,
como sendo um só corpo de fé. E esses indivíduos agora, eles fazem isso, e existe apenas um que é capaz de unificá-los: Cristo Jesus. É interessante que ele coloca isso de maneira muito clara, quando ele diz assim: assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos, ou seja, moram todos juntos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus. Todos aqueles, independente de alguém que tenha uma história de fé, de religiosidade, de ir à igreja, de uma família cristã, ou aqueles que agora chegaram na fé, que estão se acostumando com as coisas de Deus, que estão entrando para a fé, aprendendo, estudando. Esses indivíduos, ambos os grupos, eles são bem-vindos na família de Deus. E são indivíduos agora que são edificados, eles são edificados em Cristo Jesus, para serem a casa espiritual, onde o Santo Espírito vai fazer habitação. Olha que lindo isso aqui. Paulo diz assim que se as pessoas se dividem, Cristo as une. Se as pessoas, elas agora começam a se dividir porque possuem características diferentes, raças diferentes, histórias diferentes, classes sociais diferentes, costumes religiosos diferentes, existe um que pode unificar esses grupos e fazer deles um só povo, para a honra e glória de Deus, para serem morada do Santo Espírito. Não há privilégios dedicados a nenhum tipo de raça, casta, não existe. Na verdade, Deus quer alcançar a todos, do menor ao maior. E a ideia é que isso é possível em Cristo Jesus. Ele é o fator unificador daqueles que se declararam socialmente diferentes, ou que se declaram com privilégios diferentes. Aos olhos de Deus, como temos na própria Bíblia, todos pecaram. E precisamos da graça e da glória de Deus. Estamos destituídos disso. Então, Deus nos olha como um grupo só. E ele agora, quando dirige essa mensagem a todos, ele fala algo que me chama muita atenção, porque ele diz assim, que todos nós somos agora o quê? Família de Deus. Paulo diz assim, sois da família de Deus. Amigos, quando nós falamos sobre essa ideia de sermos família de Deus, vejam, nós poderíamos ser chamados aqui, como fomos, de concidadãos. Mas Paulo foi mais além quando ele disse assim, vocês não só apenas são concidadãos, vocês são família. São família e família de Deus. Deus faz parte da família de vocês. Vocês já pararam para poder pensar na dimensão que isso tem? O que isso significa para a sua casa, para a sua vida, para o teu conforto espiritual? Saber que Deus ele tem o interesse de fazer com que você seja da família dele. Eu já vi, amigos, muitas pessoas desprezarem outros que pertencem às suas próprias famílias, tratarem mal. Agora, e talvez alguém aqui tenha até alguma história triste em relação à história familiar, mas deixa eu dizer uma coisa, em Deus, aqui na casa de Deus, aqui na família de Deus, eu e você somos convidados, independente de quem somos, da nossa história passada, a sermos da família de Deus. Pessoal, presta atenção, eu acredito que isso vai muito mais além do que sermos família apenas aqui. A ideia de família, ela foi, em primeiro lugar, ela foi idealizada por Deus. E não nesse texto, mas lá em Gênesis, na origem de todas as coisas. Quando Deus ele criou a família, ele fez um homem e uma mulher para que pudessem se unir, e a partir deles ele deu uma bênção, ele os abençoou e falou, crescei e multiplicai-vos, a partir do relacionamento que vocês terão, um relacionamento íntimo, prazeroso, vocês agora poderão encher a terra. É interessante que Deus abençoa a família assim como abençoa o sábado. E são as duas coisas que Adão e Eva levam para fora do jardim do Éden quando o pecado vem e destrói tudo. A família permanece, o sábado permanece. E eu acho muito bonito quando a gente percebe que Deus,
ele fez Adão e Eva para serem família e para gerarem filhos, e esses filhos, outros filhos, e os filhos mais filhos, e povoaram uma terra. Mas quando aqueles filhos dos filhos dos filhos dissessem de quem nós somos filhos, eles começariam a dizer dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, mas de Deus. Somos filhos de Deus. Sabe, quando nós olhamos para essa ideia de que Deus quer que nós sejamos família, é porque Deus deseja que eu e você lembremos a cada instante que nós temos uma origem segura, e essa origem é em Cristo Jesus, na criação de todas as coisas. Você e eu viemos de lá, e você e eu somos famílias em Cristo, a partir dos feitos do nosso Deus. Amigos, nós temos uma origem, nós sabemos de onde nós viemos, nós podemos dizer que ao sermos família de Deus, Deus é o nosso originador. Em Deus nós encontramos a segurança de onde nós viemos. Isso é maravilhoso, porque isso é contrário a toda fragilidade da mensagem que o mundo oferece, dizendo que as pessoas vieram do acaso, que elas não possuem uma origem concreta, de que as pessoas simplesmente nasceram e se desenvolveram de animais que por acaso surgiram. Amigos, eu e você temos origem. Nós somos frutos do amor de Deus. E Deus, nesse texto, nos lembra, somos família dele, em Cristo Jesus. Amém? Eu quero continuar esse raciocínio, porque quando eu olho hoje para essa ideia de família, no mundo em que eu vivo, e eu acho que você também pode observar isso, eu vejo famílias divididas. Eu vejo pessoas se dividindo. Eu vejo pais e filhos se dividindo. Eu vejo mães e filhos se dividindo. Eu vejo filhos se dividindo de pais. Eu vejo casais se dividindo. Eu vejo isso no mundo, sabe? Não importa onde você chegou. Se as coisas estão divididas, Jesus pode unir. Mas Jesus tem que ser convidado a fazer parte como pai da família, para que a sua família ela seja uma família especial. Para que a sua família volte aos ideais de Deus. Para que você encontre união, é necessário chamar Cristo Jesus a fazer parte disso. Nós temos todos uma mesma origem, por isso não há razão para nós nos dividirmos, disputarmos, para nós sermos predadores uns dos outros. Não precisamos disso, porque Jesus Cristo nos une e é quem nos traz essa certeza. Amigos, eu gosto muito dessa temática de família. Eu quero compartilhar agora um exemplo particular com vocês. Há algum tempo atrás, eu comecei a me interessar pela ideia de começar a organizar documentos para poder tirar cidadania de acordo com a minha ascendência, que seria italiana. E eu comecei a procurar em como realizar essas coisas, mas sempre fiz pesquisas muito esporádicas, sem um pouco de profundidade. E aconteceu que uma noite, mal dormida, eu acordei e não consegui pegar no sono novamente, talvez ali um pouco preocupado com alguma questão. Eu só sei que eu acordei, não dormi mais, e naquela noite eu, então, fiquei na minha cama, mas abri o celular e falei, vou pesquisar um pouquinho sobre esse interesse que eu tenho, que é questão de cidadania, e vou pegar informações. Eu acho que isso vai me ajudar a passar o tempo, daqui a pouquinho o sono vem, e aí eu vou novamente pegar no sono, descansar mais um pouco. E acontece que eu, então, comecei a mergulhar nessa temática, e eu comecei a ler várias coisas interessantes. Até que eu fui orientado em um dos sites que falavam sobre isso, a procurar algum tipo de programa, arquivo ou aplicativo, onde eu pudesse montar a minha árvore genealógica. Eu não sei se você já montou a sua árvore genealógica, ou seja, você é filho de quem, que é filho de quem, que é filho de quem, e uma árvore com seus antepassados começa a ser montada. Naquela noite, então, eu peguei, curiosamente, e encontrei um programa que era um programa indicado, e eu peguei ali e comecei a colocar os dados. Eu aqui, acompanha na tela, curiosamente, coloquei ali o dado dos meus meninos. E eu comecei com o meu pequeno Bernardo, meu pequeno Léo, e coloquei os meninos ali,
e então adicionei o nominho deles ali, ligados a mim e a Fernanda. Assim, eu comecei a montar a nossa árvore. Então, coloquei ali as nossas datas de nascimento, coloquei os nossos nomes, precisava ficar no nome do solteiro, a mulher, para poder pegar a ascendência correta. E então coloquei o nome dos meus pais, que vocês estão vendo à esquerda, o Pedro, a Kátia, mas também os pais da Fernanda, o Luiz e a Ivanir. Eu fui colocando ali os nomes deles e fui começando a compor essa árvore. Eu também, então, ampliei um pouquinho mais, já que a cidadania precisava vir pelo lado italiano, o lado da Fernanda, que é o lado alemão, também estou colocando. Mas eu comecei a montar aqui desse lado de cá, que é a árvore do meu pai. Então, eu coloquei o nome, tanto dos pais da minha mãe, o senhor Vladir e Sirene, mas com maior interesse aqui no senhor Otávio e na senhora Inayá, que foram os meus avós tão queridos. E aí a gente, enfim, coloquei ali e coloquei a data da vida deles, tudo direitinho. Mas eu me lembrava que o pai do meu avô se chamava Luiz. Ele também se chamava Luiz Piazzi. E eu, então, falei assim, bem, vou cadastrar o meu avô, o meu bisavô, na verdade. E eu coloquei ali, como pais do meu avô, o meu bisavô, que precisava estar escrito em italiano, então seria Luigi Piazzi e a senhora Justina Pigoso. Gente, quando eu coloquei isso no sistema, esse sistema possui um cruzamento de informações, porque se alguém já lançou algum antepassado seu com o mesmo sobrenome, a mesma origem, o mesmo local, o mesmo lugar, ele então identifica e te apresenta, falando assim, ó, quer acrescentar essa pessoa na sua família? Eu acho que ela tem a ver com você. E eu, então, me surpreendi, porque quando eu cadastrei a minha bisavó, Justina, incrivelmente apareceu para mim que ela já havia sido cadastrada por outra pessoa que montava sua árvore genealógica de uma outra parte da família. E eu falei, olha, isso aqui é interessantíssimo. Então, naquela madrugada, eu aceitei assimilar aquele parentesco da senhora Justina, e, para minha surpresa, eu, então, vim ali a encontrar o meu trisavô, que é o pai do meu bisavô, o senhor Giuseppe Piazzi. E encontrei também a senhora Narcisa Fontana. E quando eu coloquei o senhor Giuseppe Piazzi, a dona Narcisa Fontana, eu encontrei dentro dos documentos da dona Narcisa Fontana um relato de um documento oficial redigido na Itália, constando o nome dos pais do meu trisavô, ou seja, meu tetravô, senhor Ângelo Piazzi, e minha tetravó, dona Luídia Cagliari. E não somente da parte dele, mas por parte dela também, eu encontrei essas pessoas da minha família. Pessoal, eu não sei o que isso significa para você, mas para mim, quando eu comecei a identificar pessoas que viveram há tanto tempo atrás da minha família, foi me dando um sentimento assim de pertencimento, alguma coisa tão gostosa foi surgindo no meu coração, que eu fui falando assim, nossa, que legal, são as pessoas da minha família, olha a foto do meu trisavô, ele é de 1830, a minha trisavó de 1837, isso é muito tempo para mim, eu que não sabia nem a data do nascimento do meu bisavô, eu não tinha essa informação, eu vim pegando essas informações aí com meu pai, para poder tentar montar um pouquinho mais de informação, e agora eu já sei o nome do meu tetravô, isso me deu uma satisfação, só que não parou por aí, porque quando eu comecei a cavar um pouco mais essas informações a respeito da minha família, eu descobri essa foto, que é a foto que foi tirada quando o senhor Giuseppe ainda estava vivo. Aqui está o senhor Giuseppe e dona Narcisa, os meus trisavós. E aqui estão os meus bisavós, o senhor Luigi e a senhora Justina Pigoso. E se vocês olharem esse bebezinho que está no colo da senhora Justina, tá vendo que tem ali o nome Adelina Piazzi? Essa senhora eu conheci quando eu era pequeno. Eu fui até a casa dela e ela fazia uma limonada maravilhosa
de um pezinho de limão laranja que tinha no fundo da casa dela, e ela fazia uma broa que ela tinha aprendido com a sua mãe ainda, no forno a lenha, uma broinha de milho, numa latinha forrada com folha de bananeira. É assim, não dá para esquecer. Eu era muito pequeno, mas eu conhecia a tia Adelina, eu conhecia a tia Adelina. O meu pai se lembra desse garotinho aqui, tio Toninho, está aqui, Antônio Narciso, tio Zé, que está no colo da minha trisavó. Isso foi trazendo para a gente uma identificação maravilhosa. O meu avô não era nascido no período dessa foto. Então, ele não está aí nessa foto. Mas essa foto já aconteceu aqui dentro do Brasil, lá dentro de Minas Gerais, na fazenda em que eles cortavam lenha, plantavam café. Isso tudo foi por lá. Mas eu ainda descobri um pouco mais, um registro especial constando o nome de várias pessoas da família. Eu descobri também que todos os italianos que, quando navegavam para o Brasil, eles tinham que passar por uma... Na verdade, eles passavam por uma chamada hospedaria. Essas hospedarias abrigavam os imigrantes durante algum período, para que eles pudessem ali... eles não tinham dinheiro, muitas vezes, tinham que se hospedar dentro de um hotel, para que os contratantes, aqueles fazendeiros que queriam contratar a mão de obra deles, pudessem levá-los para outro lugar, e às vezes eles se hospedavam. E na minha cidade tinha uma hospedaria, a principal hospedaria de Minas ficava na minha cidade de Juiz de Fora. E lá na minha cidade, aí está a foto da hospedaria, e essa foto aqui embaixo é uma foto atual do prédio. Gente, eu brincava nesse batalhão, hoje é um batalhão da Polícia Militar, eu ia com os desbravadores brincar no batalhão da Polícia Militar, e eu não sabia que lá tinha sido o lugar onde os meus trisavós, quando chegaram no Brasil, se hospedaram. Isso, para mim, foi uma descoberta tão gostosa de saber, puxa, eu pisei no chão que o meu trisavô pisou, e ele passou aqui 5, 10 dias, até que foi contratado para ir para a pequena cidade de Sarandira. Mas não foi somente isso. Algumas perguntas começaram a surgir. E se? Porque no registro dele estava escrito que ele veio num navio chamado Rio. E eu encontrei o registro do navio Rio, que vinha da Itália, do porto de Gênova, para o porto do Rio de Janeiro, 36 dias de jornada no mar. E eles vinham ali em centenas de pessoas dentro do navio. E se esse navio foi o navio que trouxe a minha família? Está me faltando apenas um documento para eu poder descobrir isso. E se isso se concretizar, eu estou olhando agora para o navio que trouxe a minha família para o Brasil, e por isso hoje eu estou aqui. Não que eu nasceria lá, mas eu nasceria aqui, e aqui está o veículo que trouxe eles para o Brasil. Mas não somente isso, eu ainda comecei a me perguntar ainda mais, e se? E se? E se eu encontrasse mais pessoas, e eu, então, procurando alguns registros da família antiga, descobri que esse senhor Giuseppe Piazzi, também Giuseppe, né? Que agora eu não sei traçar qualquer tipo de parentesco com ele, não tenho essa ligação, mas esse senhor Giuseppe Piazzi, que é o mesmo sobrenome, que morava na mesma região, região do Vêneto, norte da Itália, esse indivíduo católico, um matemático, astrônomo, esse indivíduo, ele descobriu o planeta Ceres naquele tempo, em 1801. Ele é nascido em 1746, ele é muito celebrado dentro da astronomia. E aí eu fiquei pensando, e se eu sou parente desse camarada? Eu ia ficar muito feliz de descobrir alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, nossa, que coisa maravilhosa, se eu conseguisse colocar aqui uma linha de ligação com esse senhor Giuseppe também. E eu fui me perguntando, e se algumas coisas fossem possíveis? Eu encontrei um brasão da família que vivia no norte da Itália, na região agora vizinha, que era a região ali, vizinha à região do norte da Itália, onde meus avós são, do Vêneto, da Lombardia, região de Lombardia, que é vizinha. Aqui está o brasão da família de 1346. E eu fiquei pensando assim, e se eu encontrasse alguma ponte, algum vínculo? Ah, meus amigos, eu ia ficar muito feliz de saber que esse era o símbolo, que talvez pessoas tão antigas que fizeram parte da minha ascendência, essas pessoas, elas
elas carregavam esse brasão como sendo o seu orgulho de pertencer à minha família. E eu falei, e se eu encontrasse informações tão antigas que me levassem a encontrar qualquer linha genética com a pessoa de Cristo Jesus? E se? E se isso acontecesse? Daí, refletindo sobre isso com a Fernanda, minha esposa, eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu decido crer em Jesus, eu já sou membro da família dele. Amém? Isso é muito legal. Quando eu creio em Cristo Jesus, e eu decido por crer em Cristo Jesus, eu já me torno automaticamente membro da família dele. Jesus está dizendo, você agora é sangue do meu sangue. Você é meu filho. Mas como a gente poderia estabelecer, talvez, de alguma maneira um pouco mais racional de entendermos isso aqui? O livro de João, o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, dos versos 12 até o verso 13, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha que legal. Aqui vem dizendo que eu e você somos feitos filhos de Deus. Não porque isso é uma vontade, é um orgulho nosso, ou porque somos nascidos da carne, não. Porque Deus quer assim. Deus quer que seja desta maneira. Deus quer que eu e você nos identifiquemos com Ele, para que nós saibamos que a nossa origem está nele, e de que através dele, por meio dele, eu e você podemos ficar tranquilos. Quem é o nosso principal antepassado? É Cristo Jesus. Quem é o nosso principal membro da família? É Cristo Jesus. E quando a gente decide crer em Cristo Jesus, isso já é possível. Foi isso que o texto nos disse. A todos quantos o receberam. Se você recebe a Cristo Jesus, você pertence à família dele. Eu olho para o mundo hoje, meus amigos, e quantas pessoas eu não vejo tristes, porque elas olham para trás, elas não sabem quem são seus pais, suas mães, ou talvez não tiveram a informação de quem elas são realmente filhos. Amigos, eu digo para vocês, em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos, pertencentes à mesma família. O livro de Gálatas, capítulo 4, dos versos 4 até o verso 7, ele faz uma coisa muito especial, porque ele diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, ao espírito de seu filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não somos mais escravos, porém filhos, e sendo filhos, também somos herdeiros. Herdeiros. Já parou para pensar que o fato de você crer em Cristo Jesus, ele te coloca como sendo membro da família de Jesus, porque nós somos agora filhos adotivos, é o que o texto bíblico nos diz, somos agora filhos de Cristo Jesus, filhos adotivos de Cristo Jesus, e a partir de então, nós agora somos herdeiros de uma grande herança. Amigos, eu quero motivar você a se decidir a pertencer a Cristo Jesus. Se decida por Cristo Jesus, porque você começa a fazer parte da família de Cristo Jesus. Você se torna herdeiro do que Cristo Jesus tem para dar a cada um de nós no dia de sua volta. Para concluir essa mensagem, eu quero então ler uma pequena história que está lá no texto de Josué, capítulo 2. Essa história, para mim, ela é muito relevante porque fala daquela mulher chamada Raabe, conhecida por muitas pessoas como uma prostituta. Raabe, meus amigos, ela foi uma mulher que eu, de certa forma, descobri nela alguém que eu trago coisas maravilhosas quando eu penso na história de Raabe, para a minha vida. Todo mundo apelidava ela pelo que era mais conhecido. Uma mulher meretriz, uma mulher da vida, prostituta, que vendia seu corpo para poder obter ganhos.
Mas a Bíblia, ainda no capítulo 2, vai trazendo muitas evidências para mim e para você de que a história de Raabe não era simplesmente a história de uma mulher que vendia seu corpo. Eu resumindo o que ela fazia, a história de Raabe mostra para mim e para você que Raabe foi uma mulher que começou a ser relatada por Josué, porque era interesse de Josué mostrar que Raabe, ela tinha sua vida transformada. Ela foi a primeira conquista do povo de Deus. Deus queria conquistar uma terra, mas em primeiro lugar ele conquistou o coração de uma mulher que todos consideravam perdidos. Ela era uma mulher, poderia não estar nas conquistas de Josué. Ela era uma mulher pagã, poderia não ter sido contada a história dela. Mas a história dela se tornou um exemplo tão importante do interesse de Deus nas pessoas que Josué fez questão de gastar mais de um capítulo aqui com ela. E quando ele começa a relatar, ele fala assim, que Raabe, ela hospedou os espias em sua casa. Porque diz ali no verso 1 ou 2 que eles pousaram. E a casa dela poderia ser uma pousada, muitos comentaristas colocam. O interessante é que isso ainda é ampliado pela ideia de que Raabe, quando você lê a historinha dela, diz assim que ela fechou a porta, tinha hora de fechar e tinha hora de abrir. Peraí, uma casa de prostituição tem hora de fechar e de abrir? Ela abre à noite, não fecha, mas a casa de Raabe fechava à noite, para poder trazer segurança para quem estava dentro da casa dela. Não somente isso, mas é dito também que Raabe era uma mulher que escondeu aqueles espias no telhadinho onde estavam dispostos os linhos, as canas de linho. Aquela mulher, então, estava cultivando linho. Ela colocava o linho para secar, que é uma fibra, e ela colocava esse linho para secar, para depois poder tirar os fios. E com os fios, ela fazia, e com aquelas fibras, ela fazia fios. E esses fios, depois ela tingia. Lembra que o sinal que os espias pediram para ela era amarrar um cordão vermelho na sua janela, um cordão escarlata? Ou seja, ela beneficiava o fio, tingindo o fio, para poder ser aquilo um meio de sobrevivência. Gente, isso tomava um tempo tremendo. Ela fazia da casa dela uma hospedaria, cultivava o linho, e no final das contas, para poder obter o seu sustento. Não era uma mulher que estava dedicada à vida promíscua. Agora, tem mais. Quando o rei fica sabendo que os espias chegam, eles vão na casa de Raabe, batem na porta, ninguém invade, ninguém quebra nada. Ela não era uma mulher qualquer. A Polícia Federal vai na casa dela, ouve o que ela diz e segue o que ela fala. Porque quando ela fala assim, vai atrás deles, eles já devem estar para fora da cidade. Eles vão. Eles não invadem, não quebram nada na casa dela, não revistam a casa dela. Simplesmente eles seguem o que ela falou. E aquela mulher, então, começa a dar sinais na sua vida de que uma transformação tem acontecido. Então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre a vida dela é que Raabe creu em Deus. Ela era uma mulher que cria em Deus. Ela era uma mulher com uma história passada, sim, com as suas dificuldades sociais, porque ela era intitulada dessa forma, sim. As pessoas, elas falavam mais dos seus erros que dos seus acertos, sim, mas no seu coração já tinha lá uma centelha de fé. E Deus se apropriou disso. Veja só a declaração que essa mulher fez, dos versos 9 até o verso 11. Bem sei que o Senhor vos deu a minha terra, e que o pavor que vocês estão infundindo caiu já sobre nós, e que todos os moradores da terra estão já desmaiados de terror. Nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e que também já os que vocês já fizeram aos dois reis, Amorreu, Seom e Og, que era um povo que os moradores de Jericó tinham medo, o povo de Israel já tinha destruído. E eles estavam sabendo disso, que estavam além de Jordão, vocês já haviam destruído ele. Verso 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Olha o que ela diz. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Raabe, meus amigos, ela creu em Deus. E quando a gente crê em Deus, quando a gente decide crer em Deus, muita coisa muda. Muita coisa muda. A gente começa a raciocinar de maneira diferente, porque o que era um terror para todo mundo, para Raabe era a solução. Opa, o povo de Israel está chegando? Meu povo vai perecer? Não, agora eu sou do povo de Israel, então.
porque eu tenho estado aqui há tanto tempo e eu nunca vi meus deuses fazer milagres como faz o Deus de Israel. Eu nunca experimentei uma fé tão viva e vibrante como experimenta o povo de Israel. Eu nunca vi milagres reais acontecendo de libertação como acontece em Israel. Então, eu sou de Israel agora. Eu defendo os espias. Eu não defendo mais esse rei daqui. Agora eu pertenço ao rei do universo. Eu me posiciono. Sabe o que é interessante, amigos? É que ela se decidiu por Deus. Quem crê em Deus se decide por Deus. Amigos, hoje o que não falta no mundo é espiritualidade, não. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que não tem faltado no mundo hoje é espiritualidade. Eu vejo muitas pessoas querendo espiritualidade. Faz uma oração por mim, lê um verso bíblico por mim, ora por mim na sua casa, pede na sua igreja por mim. As pessoas querem espiritualidade, mas elas não querem compromisso da fé. A fé as pessoas querem, mas compromisso, muita gente tem fugido de compromisso. O compromisso espiritual, porque quando a gente assume compromisso espiritual, a gente toma decisões. O compromisso espiritual, ele é carregado de obediência, ele é carregado de práticas de fé, ele é carregado de costumes que são mudados, ele é carregado de várias coisas. Olha só o que aconteceu quando Raabe se decide por Deus. Do verso 12 ao verso 13. Diz assim: agora, pois, Raabe disse, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, use também para comigo com a casa de meu pai. E me dei um sinal certo disso, de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e com tudo que tem, e de que vocês vão nos livrar da morte. Raabe, meus amigos, ela se decidiu porque ela creu. Aquele que crê se decide. Eu pergunto para você, você é apenas um crente em Jesus ou você é alguém que se decidiu por Jesus? Porque quando você se decide por Jesus, a sua vida, ela mostra que você mudou, de que você agora pertence a outro lado. Há evidências agora no seu jeito de falar, vestir, comer, de se comportar, os lugares que você vai, as coisas que você faz, elas vão dizer agora a quem você pertence. E é por isso que eu te digo, a história de Raabe é tão preciosa, porque Raabe, por ter crido em Deus, decidido-se por Deus, por causa dessas coisas, ela foi contada na família de Deus. Vai lá em Mateus, capítulo 1, verso 5. Quando você abre sua Bíblia, deixa eu só te falar uma coisa, os judeus eles eram muito organizados com essa questão de árvore genealógica. Tanto Mateus quanto Lucas contam a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus no livro de Mateus vai de Abraão até Jesus, porque Mateus queria falar para os judeus que Jesus era filho de Abraão. Na genealogia de Lucas, Lucas quer falar para todos de onde vem Jesus, que Jesus é filho de Deus. Por isso, a genealogia de Jesus, pasmem, ela vai desde seu pai e sua mãe até Adão. E quando chega em Adão, Lucas fala assim, Adão era filho de Deus. Olha que interessante. Aqui nessa genealogia de Mateus está o nome de Raabe. E presta atenção como é que ela foi relatada aqui. Verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Gente, Salmão, ele era da tribo de Judá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Salmão gerou a Raabe. Gerou de Raabe a Boaz. Raabe foi salva de Jericó. Raabe entrou para o povo de Israel. Raabe, ela se tornou uma mulher digna, ao ponto de agora ter uma família. Ela se casou no povo de Israel e agora ela teve filhos. Ela teve uma descendência. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que se decide por ele. Presta atenção. Ela se casou e teve um filhinho chamado Boaz. Olha só, este Boaz, de Ruth, gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Gente, olha o verso 6. Jessé gerou ao rei Davi. Olha que legal. Sabe o que está me dizendo aqui? Que Davi, ele tinha uma bisavó chamada Raabe. A bisavó de Davi era Raabe. Raabe, ela entrou para a família de Jesus, porque a descendência veio a partir de Davi.
E olha que coisa mais linda a gente parar para pensar que Jesus um dia, no céu, ele vai ter oportunidade de cumprimentar a sua querida vovó, a sua ascendente, aquela pessoa que faz parte da sua família, da sua árvore genealógica, a querida tataravó Raabe, que foi alguém que, levada agora ao povo de Deus, por ter escolhido fazer parte do povo de Deus, ela agora se torna alguém que é contada na família de Deus, dentro da linhagem que gerou a Jesus Cristo. Amigos, quando nós nos decidimos para estar ao lado de Deus, nós produzimos coisas maravilhosas para as nossas vidas e para a vida de outros e para a eternidade. Foi isso que aconteceu com Raabe. Olha só, eu falei aqui grandes coisas para vocês. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos família original de Deus, desde que nós nos decidamos a isso. E agora vem, então, a nossa conclusão. Aquele que crer e se decidir, independente de quem seja, torna-se um ilustre membro da família de Jesus. Se você, nessa noite, que é crente em Cristo Jesus, se você ainda não crê, é importante estudar, porque quanto você mais estuda, mais você crê. Mas depois que você crê, você tem que dar o passo de fé. E se você, então, se decide a fazer parte da família de Jesus, se decide por Cristo Jesus, independente de quem você seja, a sua história passada, independente das crises, se foi alguém que teve o evangelho em sua vida durante todo o tempo, sua família, independente de quem você seja, mulher, homem, despedaçado ou não, alguém nobre dentro da nossa sociedade ou não, deixa eu falar para você, independente de quem você seja, Jesus Cristo nos une para sermos uma só família e aguardaremos a Cristo Jesus para que ele reúna a sua família e o seu povo nas mansões celestiais. Meus amigos, aqui está à sua frente o poder de uma decisão. Quando você se decide a fazer parte da família de Cristo Jesus, grandes coisas acontecem. E eu quero dizer para você, está disposto agora a ser parte da família de Jesus? Está disposto a crer em Cristo Jesus? Gostaria você, nessa noite, tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus? Porque se você quiser, a árvore genealógica de Mateus continuou. Porque de Jesus, muitos filhos adotivos, como eu e você, começaram agora a compor a árvore de Cristo Jesus. E um dia nós chegaremos nos céus e conheceremos essas pessoas milagrosas, mas o principal deles, o nosso Senhor Jesus, que no Calvário se entregou por mim e por você. Amigos, se a sua decisão hoje é se colocar nas mãos de Cristo, parabéns, porque o poder desta decisão, ele se revelará nas grandezas de Cristo Jesus durante ainda esta semana na sua vida. E se é esse o seu desejo, isso também está à sua disposição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus esteja com você. Para mim foi uma alegria compartilhar a palavra bíblica. Mari, eu posso fazer uma oração? Nós vamos cantar e o senhor faz oração. Maravilha, então. Que Deus abençoe a todos.